Henker que vive duas vezes. Capítulo 403. Trono da Morte, 3. Este é o 36º andar, o portão da Ilha Azul. Várias pessoas saíram do grande portal azul. Khan e os outros membros do grupo pareciam completamente exaustos. Da batalha no Tártaro até o aparecimento de Alforone, eles enfrentaram eventos consecutivos de grande escala que a maioria dos jogadores provavelmente veria uma ou duas vezes em suas vidas. Eles se sentiram tontos. Caim. Mas eles não tiveram tempo para ficar cansados. Assim que passaram pelo portal, Yeon-woo perdeu o equilíbrio e caiu. Khan correu e pegou Yeon-woo. Era difícil acreditar que a pessoa flácida em seus braços fosse aquela que acabara de lutar loucamente contra Alforone. Névoa negra vazou de Yeon-woo como água. Sua temperatura estava tão alta que era como se ele estivesse pegando fogo. Foi uma febre divina. Khan e Bran tentaram curar Yeon-woo com Bian e magia, mas a febre só piorou. Não parecia querer esfriar. A febre divina foi o efeito colateral da visitação de uma divindade. Como superaquecia a alma, havia limites para o que até Bian poderia fazer. Bran era do 98º andar, mas também por isso sabia ainda menos como tratá-lo. Só então, uma voz afiada veio de trás. Movam-se, seus idiotas estúpidos. O grupo se voltou para a voz e enrijeceu. A rainha do verão caminhava elegantemente até eles em sua forma humana. Em vez do cabelo ruivo que a personificou durante sua vida, ela agora tinha cabelos longos e pretos. A rainha do verão estreitou os olhos ao notar as expressões cautelosas de todos. Eu sei o que você está pensando nessas suas cabeças estúpidas, mas isso não vai acontecer, então mexa-se. Não gosto disso, mas tenho que ajudá-lo agora. O poder de Yeon-woo convocou a rainha do verão. Se algo desse errado com ele, suas chances de ressurreição desapareciam. Os companheiros de Yeon-woo pareciam pensar que ela tinha razão, então recuaram, embora continuassem cautelosos. Eles sabiam o quão astuta a rainha do verão era. Mesmo que eles estivessem do mesmo lado agora, ela devia ter algum ressentimento em relação a Yeon-woo, que praticamente a matou. No entanto, a rainha do verão bufou despreocupada e se aproximou de Yeon-woo. Nesse ponto, alguém a parou. Era Jeong-woo. A rainha do verão fez uma pausa. Sua rendição como dragão de ossos foi humilhante. Mas ela aceitou isso porque tinha uma ligação persistente com Jeong-woo. O que é? Você ainda tem algo a dizer, Heavenwing? Tecnicamente, a rainha do verão era uma das maiores inimigas de Jeong-woo. Assim como ele tira o seu coração de dragão, ela tirou a vida dele. Não seria incomum eles se antagonizarem, mas Jeong-woo apenas balançou a cabeça e disse com um leve sorriso: Não. Por favor, cuide bem do meu irmão. A rainha do verão não falou. Por favor, Ismênios. HMPH. Como eu disse, sou um com ele, mesmo que não goste dele. Então pare de atrapalhar e ande. Os olhos da rainha do verão tremeram por um momento quando Jeong-woo disse o nome dela. Mas ela passou graciosamente por ele. Jeong-woo apenas a observou. Enganar. Se você quer ser alguém que consegue resistir a mim, mesmo que por um pouquinho, você deve ser capaz de superar isso facilmente. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. A rainha do verão abriu a mão enquanto olhava para Yeon-woo. Uau! A luz azul explodiu da palma da mão dela. Onde? Ele estava. Achei que o recipiente estivesse pronto, mas o conteúdo ainda está muito fraco. Não há nada para comer. Tudo estava girando. Kik, você terá que trabalhar mais. Você está chegando ao fim do tempo que lhe dei. Do que ele estava falando? Você não acha que é o único a ter essa oportunidade, certo? Oportunidade? Yeon-woo chamou a atenção. Ele mal acordou depois de vagar pelas profundezas de um mar escuro. Fragmentos de memórias flutuaram em sua cabeça de união com o demonismo, retornando as memórias de Bu, Fausto, transformando a rainha do verão no dragão de ossos, e a escuridão girando como fogo com um aceno de sua mão. Parecia que alguns permaneciam nas pontas dos dedos. Tinha sido ele, mas também não ele. Foi algo ótimo. Era difícil chamar isso de demonismo. Foi como voltar à origem. Era como se memórias esquecidas e egos enterrados num abismo tivessem sido arrancados. Foi como a ponta de um iceberg. Yeon-woo era apenas a parte que podia ser vista na superfície, e o resto estava no fundo de sua consciência. Ele só esperava que o demonismo surgisse e causasse um pouco de destruição, e esse sentimento foi completamente inesperado. Porém, como se não tivesse intenção de satisfazer a curiosidade de Yeon-woo, o demonismo desapareceu após provocá-lo. Yeon-woo chamou isso várias vezes, mas o demonismo nem sequer se virou e apenas se escondeu na pedra filosofal para dormir. Ainda assim, foi um alívio ele tê-los ajudado a lidar com Alforone. Yeon-woo não conseguia imaginar o que teria acontecido sem a ajuda dele. Diz Plutão teria sido destruído e o trono do submundo seria tirado dele. É claro que, considerando o quão perfeito e onisciente era Alforone, era provável que ele retomasse o controle. Mas Yeon-woo concordou com a avaliação do demonismo de que Alforone estaria ocupado por enquanto. A pressão dos andares superiores provavelmente estava bastante intensa agora. Com a Mãe Terra abaixo e os deuses progenitores e deuses criadores acima, as mãos de Alforone estavam atadas. E mesmo que Alforone conseguisse de alguma forma se livrar deles, ele provavelmente não teria a chance de ir atrás de Yeon-woo imediatamente depois. Agora que ele viu Yeon-woo despertar o poder do Rei Negro,
ele provavelmente encontraria uma maneira de combatê-lo primeiro. No final, Yeon-woo teve que crescer o mais poderoso possível antes que Alforone interferisse novamente. Além disso, você definitivamente tem rancor de Alforone. Como vocês se conhecem? Seus olhos se abriram lentamente depois de fazer essa pergunta ao demonismo. Ele viu uma mulher com longos cabelos ruivos conversando com alguém que se parecia com ele. Embora tenha sido a primeira vez que ele viu aquela cor de cabelo, Yeon-woo reconheceu o rosto familiar imediatamente, especialmente porque ela estava ligada a ele espiritualmente. Rainha do Verão. A entidade à sua frente era a Rainha do Verão, mas também não. A verdadeira Rainha do Verão foi apagada e tornou-se um complemento para a alma de Yeon-woo. A Rainha do Verão à sua frente era apenas uma casca do que era antes. No entanto, como seu eu original era hostil a ele, Yeon-woo sentiu como se estivesse olhando para um galho separado que havia crescido da mesma raiz. Enquanto falava, a Rainha do Verão virou a cabeça para Yeon-woo. Ela confirmou que ele estava acordado, seus olhos impassíveis olhando de cima a baixo. Ela se endireitou com sua expressão elegante de sempre. Parece que você está melhor, apesar de sua aparência lamentável. Você está indo embora? Jeong-woo sorriu torto para a Rainha do Verão. Ela fungou. Eu caí no nada e no ar há muito tempo. A única razão pela qual ainda estou aqui é o apego persistente. Se os anciões da minha espécie pudessem me ver, ficariam extremamente horrorizados. A espécie dracônica nunca foi contra as leis da natureza. Eles moviam-se de acordo com ela e, às vezes, moviam as leis para manifestar sua vontade, e foi por isso que foram abençoados por Mana. Era impensável para a Rainha do Verão ter ido contra a lei natural da morte e renascido. No entanto, como sempre, a Rainha do Verão não gostava de arrependimentos. Gostei do meu tempo e falei com você. Isso é o suficiente. A conversa dela com Jeong-woo foi apenas uma conversa fiada sobre o passado porque Yeon-woo acordou mais cedo do que ela esperava. Mas ela estava satisfeita. Jeong-woo sorriu para ela, seu inimigo. Apesar de seu ressentimento por ela e do fato de não terem mais nada entre eles, ele disse que estava tudo bem porque seu irmão iria vingá-lo. Na verdade, ele até disse que, como os dois estavam mortos, deveriam tentar se dar bem e esquecer o passado. Ela não sabia se ele era inocente, ingênuo ou apenas generoso, mas isso ajudou a se livrar de seus sentimentos persistentes. Suushi, a Rainha do Verão desapareceu com o vento. Yeon-woo virou-se para Jeong-woo. O corpo espiritual de Jeong-woo ainda estava fraco e as letras fluíam por ele como sangue. Ainda assim, ele parecia mais estável do que antes, embora Yeon-woo soubesse que era apenas uma solução temporária. Assim que um vestígio de corpo percebesse o que era, começaria a se espalhar. O conhecimento da sua inautenticidade dificultou a manutenção da sua forma. Além disso, ele havia usado muito poder da alma, então tinha ainda menos tempo. Sentindo-se melhor? Sim, graças a você. Então isso é um alívio. Yeon-woo assentiu. Ele estava tão sem emoção que era difícil dizer se ele realmente estava falando sério. Mas como seu irmão, Jeong-woo sabia que Yeon-woo estava sendo sincero. Por causa disso, ele poderia finalmente dizer o que estava em sua mente desde o fim da batalha. Young, você se lembra do que eu disse daquela vez? O que? Que eu quero viver de novo. Eu fui um filho ruim, mas quero ser pai como mamãe. Quero viver de novo. E quero abraçar Sesha como mamãe costumava nos abraçar. Você acha que isso é possível? Foi o que Jeong-woo disse quando acordou e depois de uma conversa profunda. Ele queria abraçar Sesha com os próprios braços, pedir desculpas e expressar sua gratidão a Ananta quando a visse novamente. Você pode realizar meu desejo? Jeong-woo olhou para Yeon-woo desesperadamente. Yeon-woo assentiu solenemente. Eu farei o que for preciso. Você sabe que a ressurreição está além do domínio da maioria dos deuses, certo? Claro. Então você tem muito o que fazer. Jeong-woo sorriu. Houve casos de jogadores manipulando cadáveres ou usando almas. No entanto, devolver uma pessoa morta à mesma condição em que estava quando estava viva nunca havia ocorrido na torre antes. A ressurreição estava além do território das habilidades e poderes normais. Eles foram milagres. Somente um deus conceitual ou um deus progenitor relacionado à criação ou à vida poderia tornar isso possível. Além disso, como era um território desconhecido, era apenas uma suposição de que esses deuses seriam capazes de fazer isso. Afinal, ele nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse sucesso. Isso significava que Yeon-woo não seria capaz de ter sucesso mesmo depois de ganhar o trono do submundo e ganhar a divindade. Então só havia uma maneira de Yeon-woo ressuscitar Jeong-woo. Ele teria que chegar ao topo da torre para se tornar um verdadeiro deus para que seu desejo fosse atendido. Ele tinha que atingir o objetivo de cada jogador. Yeon-woo estará ocupado novamente. Chegar ao 100º andar significava subir até o 50º andar, a parede que os jogadores tinham dificuldade de superar. Passar por Alforone no 77º andar e pisar no 98º andar, onde deuses e demônios viviam. Depois, havia a Terra do Mistério sobre a qual nem o jogador nem o Transcendente sabiam nada. O 99º andar. Além disso, seria quase impossível encontrar uma alma que pudesse estar em qualquer lugar. A determinação de Yeon-woo pode ser vista como uma ilusão, mas Jeong-woo sabia que seu irmão seria capaz de fazer isso. Seu irmão sempre foi assim. Com isso, Jeong-woo poderia finalmente cair em um sono tranquilo.
Seu corpo espiritual começou a desaparecer e as letras vazaram como frases. Desta vez, eles não jorraram incontrolavelmente, mas deslizaram de forma constante e ordenada enquanto narravam o conteúdo do diário. Até então, ele sorriu, seu corpo escurecendo. Estarei esperando aqui. Uau! Com essas palavras, Jeong-woo desapareceu na luz. As letras dançaram ao redor de Yeon-woo antes de serem sugadas para dentro do relógio de bolso. Yeon-woo esfregou silenciosamente as letras JWCAH gravadas na parte de trás do relógio de bolso e silenciosamente deixou cair a cabeça. Pingar, pingar. O chão ficou molhado com a chuva que caía de algum lugar.